Olá, boa noite a todos vocês. Hoje nós estamos aqui mais uma vez, né, para continuar, dar sequência aí nessa melhora desses relacionamentos. Sejam todos muito bem-vindas. E hoje eu quero saber como é que tá aí, hein? Como é que tá a sua vida, como é que tá seu relacionamento, principalmente. Vamos lá, quem tá chegando? Marisa, seja bem-vinda, acho que é isso mesmo. Odair, Cíntia, sejam todos bem-vindos, tá? Muito bom ter todos vocês aqui. Então, gente, olha, nós estamos aqui para falar de autoestima, de relacionamento, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, né? Então, vamos lá. Hoje eu vou falar para vocês o que está por trás dessa sensação de se sentir, sabe, desvalorizada, às vezes até menosprezada no seu relacionamento. É uma aula que está incrível e você não pode perder, porque isso é uma coisa que tem acontecido muito com muitas mulheres, né? Então, sejam todos bem-vindos, certo? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreve, curte os vídeos, dá um joinha, porque isso é muito importante para nós, tá bom? E outra coisa é, se você conhece alguém que tá com problema no relacionamento, no casamento e que tá se sentindo desvalorizada, clica aqui no aviãozinho, ó, embaixo para quem tá no Instagram, convida para vir participar da live com a gente, tá? A live é ao vivo e não vai ficar gravada, tá certo? Por isso, faça essa caridade aí com quem você conhece, né? Quem sabe a gente pode ajudar outras pessoas, tá bom? Então vamos lá. É o seguinte, em relação às nossas relações afetivas, né? Essas relações que você tem em todos os sentidos, familiares, com amigos, enfim, todas são relações afetivas. Essas relações, a qualidade delas é que te dão confiança, que te ajudam a realmente se sentir segura, a crescer bem emocionalmente, sempre, né? Mas isso começa desde a infância. Então, isso é muito importante. Você se sentir bem, você acreditar em si mesmo é uma das coisas mais importantes. Quando você não acredita em você, quem vai acreditar, não é? Só que a gente tem relações que são as primeiras relações. E elas costumam ser com os pais, com quem cuida da gente, com a família, com os avós, enfim. E essas pessoas, elas geralmente dão muito carinho pra gente. E esse carinho, ele fica gravado na nossa memória e a gente leva isso pra vida. A gente recebe enquanto bebê, enquanto criança, carinho, respeito, reconhecimento, né? São várias atitudes que essas pessoas que são nossa família, né, fazem que a gente se sente. Enquanto bebê, um sorriso, um elogio, uma fala mansa, uma fala, enfim, mesmo que o bebê não entenda a linguagem que a gente está falando, mas aquilo já serve para dar para ele esse reforço, né, de entender que as pessoas gostam daquela criança, daquele bebê, certo? Embora não pareça, mas a criança já percebe isso desde muito nova, inclusive desde enquanto na barriga, né? Então é muito sério isso e às vezes as pessoas não dão muita atenção para isso, né? Então começamos com pai, né, familiares, enfim, certo? E já criamos aí no nosso inconsciente memórias que ficam registradas de como a gente se sente. E nessa época que a gente está crescendo, né, de bebê para criança, a gente já começa a desenvolver mesmo, a construir, né, na nossa mente como que a gente acredita que as pessoas nos veem, como que as pessoas nos respeitam, se elas gostam da gente ou não. E baseado nisso tudo, a gente constrói aquela questão de acreditar que a gente é capaz ou não, porque isso está baseado naquilo que a gente recebe dos outros, das outras pessoas, né? Se a gente é capaz, se a gente vai conseguir realizar os nossos sonhos, a gente já cresce com isso,
Então, a importância que, se hoje você tem filhos, em qualquer idade, a importância disso é muito grande. Então, reflete sobre isso, da sua vida, do seu passado, e pensa em que situação você está diante disso. Se sente valorizada dentro do seu casamento ou do seu relacionamento, ou mais ou menos, ou para baixo. Isso é muito ruim. E talvez a gente coloque, a maioria das mulheres, na verdade, coloca a culpa nele. Só que, na verdade, não é culpa dele. Na verdade, nós, não é uma questão de culpa, nós crescemos recebendo as coisas e pontuando elas. Então, isso está dentro da gente. Não é culpa do outro. É claro que às vezes as pessoas colaboram fazendo coisas que são desagradáveis com a gente, né? O marido, ou sei lá, companheiro, namorados, enfim. E a gente vive isso durante a vida toda, certo? Só que foi construída uma ideia inicial desde a sua infância, tá? Então, o que acontece é que se você não se sentiu amada, mesmo que tenham te dado amor, se você não se sentiu respeitada enquanto bebê, isso vai refletir muito na sua vida adulta, não tem jeito. Mas a notícia boa é que a gente pode conseguir reverter essa situação, se é que isso influenciou você de forma negativa, certo? Porque o que mais importa aqui, e que às vezes não é essa visão que as pessoas têm, que a maioria das pessoas tem, é que geralmente a gente tem o hábito de se fazer de vítima, né? E a gente tem o hábito de colocar a culpa no outro. E nem sempre a culpa é do outro. Em algumas situações, sim. Eles fazem coisas que nos deixam mesmo estressadas, enfim. Mas nem sempre é assim, né? Então, o mais importante é o seguinte, é a maneira como você se sente diante do que as pessoas fazem por você, falam com você, agem com você, que você vai se sentir respeitada, amada ou não. Então, é muito mais você. Porque às vezes a pessoa tem uma intenção boa, às vezes ela faz uma brincadeira com você e você leva a sério, e aí você magoa, você interpreta só o lado negativo, você não consegue perceber o humor daquela situação. E quando isso acontece, isso fica gravado no seu subconsciente e é para sempre. Só que você pode trabalhar isso, certo? E quando isso fica gravado lá no seu subconsciente, sempre pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim, certo? Principalmente quando é uma coisa negativa, a sua sensação, né, é que pode ser positiva ou negativa, dependendo das situações que você estiver vivendo na atualidade, na sua vida, certo? Porque é como se fossem cicatrizes que ficaram ali, ó, dentro, gravadas, né? E quando você tem a mesma sensação, ou parecida com aquela sensação que você teve num outro momento, lá, muitos anos atrás, é como se essa cicatriz abrisse, essa ferida se abrisse. E aí você começa a sentir o pânico, o pavor, o medo de acontecer algo que te promova aquela mesma situação que você sentiu para trás, né? Então, isso é sério. Então, a gente precisa buscar compreender realmente de onde vem o nosso sentimento para a gente conseguir seguir para frente e não ficar ligada nessas coisas que estão gravadas. E o que a gente faz com isso, então? A gente pode ter as lembranças, as memórias, que podem ser ruins, e ressignificar elas quando a gente está adulto já. Entender essa situação, olhar para essa situação com um olhar mais ameno, um olhar mais tranquilo e dar um outro significado e ver outras possibilidades dentro
situação que no passado causou tanta tristeza, certo? Só que é um trabalho que demanda talvez ajuda, demanda tempo, demanda disposição, certo? Então o que acontece? O que os outros fazem nem sempre importa tanto, certo? Porque o que mais importa é como você se sente em relação ao que o outro fez. E isso está diretamente ligado com a sua autoestima. Então, quando eu falo a pessoa que se sente desvalorizada dentro do relacionamento, isso aqui que eu estou falando agora é uma coisa muito importante. Porque se você está se sentindo desvalorizada, tá sentindo que ele não está nem aí para você, talvez ele esteja fazendo alguma coisa que está te levando a ter sensações que você já teve no passado, talvez até em outro relacionamento, então te deixando assim, se sentir menor, se sentir desvalorizada, sentindo que ele não está ligando para você, que ele liga muito mais para os amigos ou para outras coisas do que para você, né? E é normal você se sentir desvalorizada com isso, e isso vai acabar abalando o seu emocional, né? Porque essa sensação de ficar duvidando, se sentindo não amada, isso acaba atrapalhando muito o casamento e o relacionamento. Então, por isso, é necessário mesmo, sabe? Você parar para pensar. Eu estou me sentindo assim? Por que eu estou me sentindo assim? Faz sentido realmente eu me sentir assim com esse companheiro que eu tenho hoje? Qual que é o sentimento meu? Como que eu vou lidar com isso? Porque às vezes não é exatamente esse companheiro seu que está te deixando dessa forma, né? Às vezes para trás alguma coisa que se aconteceu, né? Vamos imaginar aqui o seguinte, vou te dar um exemplo só para você entender um pouco melhor essa situação. Vamos imaginar uma criança que, enquanto pequena, ela tinha pouca atenção dos pais. Por quê? Porque os pais trabalhavam o dia todo, né? Jornada de 8 horas e às vezes até mais do que 8 horas, se a gente for considerar o tempo de deslocamento né, para ir para voltar do trabalho, acaba sendo muitas horas realmente, né? Então essa criança, vamos considerar que ela fica basicamente o dia todo dela com uma babá. E aí, gente, essa criança é uma criança muito carinhosa, né? É uma criança sempre feliz, só que essa babá é uma babá sem paciência, uma babá mal-humorada, uma babá que quer que seja tudo do jeito dela e não pode deixar a criança dar uma mexida que ela já tá criando caso, né? É uma babá brava, sabe? Só que essa criança, ela nasceu tranquila. Ela é uma criança que está bem consigo mesma, né? Ela teve vivências até esse momento que a deixaram autoconfiante, segura, sabe? Várias coisas aconteceram antes dessa babá chegar, né? E aí, essa babá brava demais, mas essa criança, mesmo assim, ela sempre chega perto dela, abraça, beija, enfim, não importa pra ela a forma que a babá isso não afeta ela, né? E essa babá, ela tem que ajudar a criança a fazer o dever da escola, né? E aí o que acontece? Essa criança, ela é muito carinhosa, né, de abraçar e tudo, mas ela é uma criança inquieta, ela não presta muita atenção, não tem muita paciência para fazer os deveres de casa, né? E aí a babá, gente, ela é tão brava que ela coloca essa criança de castigo quando ela não fica, sabe, não faz ali o dever dentro do tempo que a babá tá com paciência de esperar, né? E começa a chamar a atenção dessa criança. Essa é uma das babás que, sinceramente, não deveriam existir. Porque ela tem coragem de, além de chamar a atenção dessa criança, ela tem coragem de chamar ela de burra. Porque ela não presta atenção nas atividades e acaba fazendo coisas erradas. E a babá
tem a capacidade de tratar ela dessa forma, né? É uma coisa que hoje em dia isso é inaceitável, né? Só que, como essa criança é uma criança de bem com a vida, ela não tá nem aí. Pode brigar, pode danar, pode falar qualquer coisa que ela não tá nem aí. Mesmo a babá fazendo tudo isso, a criança vai lá e abraça ela de novo. Enfim, pede para ela explicar de novo a atividade, né? E é assim. A criança é assim. E por que eu tô te falando isso? Para você entender que as coisas partem de você, é de dentro para fora, né? As coisas que vêm de fora, você recebe elas bem ou mal. Mas voltando aqui a essa criança que eu estou comentando com vocês, ela vai crescer, né? E aí ela tem algumas opções. Às vezes ela pode ter controle, mas na maioria das vezes não tem, certo? Então, no caso, olha só, para você pensar essa situação toda que eu já coloquei aqui para você, de falta de cuidado, de falta de carinho, de grosseria, né, da babá, os pais nem sonham que isso está acontecendo, mas essa criança pode lidar com isso tudo bem ou não. Então ela pode acreditar naquilo que ela falou, que ela é burra, que ela é sem noção, enfim, um monte de palavras que essa babá fala, né? Ela pode acreditar nisso, achar que ela não é nada, que ela não é ninguém, que ela não vai conseguir ser ninguém na vida, que ela não vai ter sucesso. Ou então, ela pode, nem ligar mesmo, como que ela já faz todos os dias, e acreditar em si mesma, nem dar atenção, não deixar aquilo penetrar dentro dela, porque às vezes ela pode ver que ela é uma mal-humorada, né, com a vida, e que ela não precisa ligar para aquilo, que ela é diferente. E ela pode, então, acreditar em si mesma e crescer com uma boa autoestima, certo? Então você percebe que é o que você sente e não é o que o outro faz, porque as pessoas reagem de formas diferentes, né? Então, por isso que eu acho que você precisa realmente entender em qual situação que você está. Quem é você nesse caso aqui dessa criança que eu tô contando aqui hoje, sabe? Acontecem coisas demais na vida da gente e a gente às vezes não dá tanta atenção para essas coisas, sabe? Então, por exemplo, pais falam muito, né? Eu não sei se você é mãe, se você é pai. Pais falam muito. Fala que tá errado, dana com a criança e fica corrigindo e o tempo inteiro aquilo, e para com isso, e não faz isso, e põe no lugar, e deixa de bagunça. Enfim, mesmo às vezes não falando com o filho ou a filha que a filha é burra, que a filha não vai ser nada, né? Pode ser que o fato de tanta proibição, de não fazer isso, não é assim, né? Pode ser que a criança se sinta mal. Pode ser que ela crie marcas dentro dela. E pode ser que isso tenha acontecido com você. E se tiver acontecido, tá tudo bem. O que você tem que fazer é o seguinte: passar a focar nas qualidades, sabe? Quais as qualidades que você tem? O que você faz bem? O que você é uma expert em fazer que todo mundo elogia, sabe? Valorizar todas essas qualidades, não só as suas, mas também as do seu companheiro. Porque às vezes, nesses momentos mais difíceis que a gente se sente, eu acho que todo mundo passa por isso em algum momento, de se sentir desvalorizada no relacionamento. Nesses momentos, a gente se apega só ao que é ruim, só as partes ruins dele. E aí a situação vai ficando cada vez maior, como se fosse uma bola de neve que vai crescendo. E tudo vai ficando muito mais difícil. Então, nesses momentos, foca nas suas qualidades e começa a pensar nas qualidades que ele tem também. Quando você começa a pensar nas suas qualidades, você vai ter uma possibilidade de começar a resgatar ali a sua autoestima, ver que você é uma pessoa capaz, porque eu tenho ouvido muitas mulheres falando que
eu não sou capaz, eu não vou conseguir, ele vai me trair, sabe? Eu não consigo resgatar meu casamento. E na verdade, gente, não é assim. Para tudo existe uma técnica. Então, quando você sabe a maneira certa de realizar tudo que você tem que fazer para poder ter esse casamento sob controle, ou esse relacionamento sob controle, aí muda. A situação muda de direção, né? Então, você começa a se sentir realmente melhor consigo mesma, e aí você começa a se sentir valorizada, porque a partir do momento que você se dá valor, você não dá tanta atenção para o que ele está falando. Você para e pensa, peraí, mas o que ele está falando não faz sentido, então eu não vou dar atenção. E aí você começa a se sentir mais valorizada, né? Então, eu falo sempre que é o seguinte, pontos fracos, defeitos, todos nós temos. Eu tenho, meu marido tem, você tem, o seu tem. Então, eu falo que a gente tem que buscar melhorar naquilo que a gente pode, naquilo que é possível. E a gente pode melhorar em muitas coisas, não é? Porque a gente erra muito também. E quando você começa a melhorar, a se propor a melhorar, a ter uma mente aberta para aprender coisas novas, você começa a confiar em si mesma de uma forma muito mais poderosa, de uma forma real, onde você não precisa tanto de depender do que ele está fazendo com você para você se sentir bem. Só que quando você faz isso, você se sentindo bem, você sendo feliz, você sendo agradecida pelas coisas que você tem, sabe? Você começa a se respeitar mais. E quando você faz isso, o seu marido ou companheiro também vai te reconhecer de uma outra maneira, vai começar a te dar mais valor, certo? E muitas pessoas ficam no fundo do poço, se sentindo desvalorizadas e deixam isso tomar conta delas. Mas isso não pode acontecer, você não pode deixar isso acontecer. Você tem que colocar aqui, ó, na palma da sua mão, a sua felicidade, tomar conta dela e fazer coisas que são boas para você que você se sinta bem, para que você se sinta capaz, não é? Você tem feito isso? Ou você tem ficado só por conta de fazer o que os outros querem? As suas vontades estão sendo feitas, as suas vontades, seus desejos estão sendo realizados por você. As coisas que você quer, que você pode fazer, você precisa fazer. Porque isso é muito importante. Quando você se coloca no lugar de vítima, onde, ele não me dá atenção, meu Deus do céu, como é que eu faço? Mas ele não liga pra mim, ele só fica com os amigos. Gente, vai ficar cada vez pior. Porque você vai ficando deprimida, mal-humorada, ele não vai querer ficar com você mesmo. Então, chama ele para dar uma volta. Liga para ele e fala onde você tá. Eu vou ir também dar uma volta, certo? Propõe coisas, propõe diferentes, sabe, possibilidades para que as coisas mudem, tá? E mesmo se você acha que não consegue, se você tá assim, sem vontade, sem motivação, não desanima, certo? Não desanima, não desiste. Porque se você quiser, tudo tá nas suas mãos. Mantenha o controle em você, que você consegue dominar a situação totalmente, certo? Se você fizer o que eu vou te ensinar hoje, você vai sim conseguir se sentir reconhecida e elevar sua autoestima e sair dessa situação aí de se achar, né, desvalorizada por ele, porque isso é muito ruim, né? Eu não sei se você tem filhos, se você não tem, que idade que estão seus filhos, mas isso é muito comum quando a gente tem filhos pequenos, principalmente, né? Mas acontece em outros momentos da vida também, certo? Bom, vamos lá, deixa eu ver quem tá aqui. Mariene, Sandra, Frankelina, não consegui ler. Olha, tem muita gente aqui, não consigo falar todos. Elisa, Jeane, desculpa.
Flávia, querida, você tá aqui hoje também? Que bom ter você aqui. Flávia é minha aluna, gente. Flávia tem uma evolução maravilhosa. Flávia mudou de vida, mudou o relacionamento, né? Flávia, eu tô te usando aqui um pouquinho, mas é porque eu sou encantada com o seu resultado mesmo, então tem que contar, né? Bom, então vamos dar continuidade aqui, gente. Olha, o que acontece quando um casamento tá desse jeito, a mulher tá se sentindo desvalorizada, e às vezes o homem se sente assim também, tá? Não é só a mulher não, né? Mas tem coisas que você precisa fazer. Como, por exemplo, elogiar. Se você não elogia ele em nada, certo? Não tem jeito, ele vai ficar desmotivado de ficar perto de você. Às vezes você fica só colocando defeito, né? Só reclamando, ele vai se sentir mal e vai fugir de você. Então, é importante vocês habituarem e tem que começar por você, tá? Porque você tá aqui aprendendo, né? E ele não. Então, vamos começar por você. Coisas do tipo falar que acredita nele, sabe? Alguma coisa que ele faz bem, falar que você acredita, que você confia, você gosta de determinadas coisas que ele faz, sabe? Isso, gente, é muito importante, porque é bom você ouvir e ele ouvir também. E às vezes você não tá lembrando de fazer isso. Então faça, busque alguma forma de elogiar ele, tá? Porque eu tenho certeza que ele faz coisas que você gosta, senão você não estaria com ele. Pode estar até não fazendo nesse momento, mas já deve ter feito, né? Eu falo assim, você tem que falar, colocar a pessoa pra cima, sabe? Quando chega uma pessoa perto de você e te elogia, fala que você tá bonita, que você tá bem, ou enfim, elogia seu cabelo, elogia qualquer coisa. Quem não gosta disso, né? Então, olha, fale e entenda que você também é capaz, sabe? Que você é capaz, fala pra ele que ele é importante pra você, certo? Claro que você não vai desabar tudo em cima dele, né, gente? Isso aqui tem que ser em doses, assim, distribuídas. Eu não chego pra ele enquanto eu não falo nada e começo a despejar isso tudo em cima dele de repente, porque ele vai achar que eu tô doida, que eu tô doente, que eu tô com algum problema, né? Então você vai, nos momentos certos, você vai falando as coisas pra ele, tá certo? Porque, olha, você já ouviu falar que é dando que se recebe? É verdade. Se você fizer as coisas com ele, por ele, pra ele, ele vai fazer por você, né? É claro que são maneiras diferentes, né? Cada um tem uma maneira de fazer as coisas pro outro. Mas você vai receber de alguma forma, da maneira dele, certo? E agora eu vou te falar, então, algumas coisas que você precisa repensar a partir de agora, tá bom? A primeira coisa é respeitar a si mesma. Se você não se respeita, você não vai ter o respeito dos outros. É mais ou menos assim, ó. Você coloca os seus limites. Até aqui eu aceito fazer isso comigo. Daqui pra frente eu não aceito mais. Outra coisa às vezes pode acontecer, por exemplo, dele falar com você, mas você não faz nada direito. E aí você vai escutar e vai acreditar que aquilo é verdade. Se é que você faz direito, você não tem que acreditar. Então você tem que se valorizar, certo? Tem certas coisas que ele fala que você simplesmente bloqueia e fala, não, isso não sou eu, entende? Porque se você não te valoriza, quem vai valorizar? Então você tem que mostrar também para as pessoas, não é... Porque tem uma situação que é assim, né? Tem gente que fica só se mostrando, né? E se achando e assim, tipo, é a melhor ou o melhor, o bam, né? E na verdade, não é isso, mas você entender o que você tem de bom e valorizar isso é muito importante, gente. É muito importante pra você, sabe? E é muito importante você fazer as coisas que ficaram boas e mostrar e falar pra ele, sei lá, pros seus filhos, pros seus parentes, gente, olha aqui, fiz uma torta, olha que delícia. Não tem problema nenhum, sabe? Cortou seu cabelo, se arrumou, chega e fala, olha aqui como é que eu tô linda, entende? Eu falo com meu marido, ele fala, tá linda. Ele fala assim, não vi diferença nenhuma. Mas é assim, mesmo na brincadeira a gente se diverte e a gente não perde o humor.
a gente segue a vida, tá bom? Mas elogia de vez em quando também, sabe? Às vezes, gente, eles não elogiam, mas eles te olham de um jeito que você vê que ele achou bom, que ele gostou. Então talvez não precisa nem de falar, né? Presta atenção em tudo, tá? Você precisa se dar valor nas suas capacidades, nos seus dons, né? E perceba também as suas limitações, porque às vezes você começa a fazer tudo para as pessoas e esquece você de lado. E aí não vai ser bom, né, gente? Porque não dá, ninguém é feliz fazendo. Ó, não adianta falar que você é feliz ou que alguém pode ser feliz só fazendo o que os outros querem. Me desculpa, mas isso não é verdade. Não tem como. A pessoa tá transtornada emocionalmente achando que ela tá linda só fazendo o que os outros querem, mas na verdade ela não tá bem interiormente, ela não tá bem emocionalmente, certo? Então quando você conhece, né, as suas qualidades e as suas limitações, você vai confiar em si mesma. E isso é um dos passos mais importantes para você não se sentir desvalorizada no seu relacionamento. Porque quando você faz isso, se te criticar alguma coisa que você sabe que você não é muito boa, ótimo, você fala, não, realmente isso aqui eu não sou muito boa mesmo, não. E você já sabe, então não tem problema falar. Agora, elogiando, você pode falar, muito obrigada, eu também gostei, porque às vezes é difícil receber elogio, né? Tem muita gente que fala, não, é bondade sua. Não, gente, não é bondade não. Quando você faz uma coisa bem, você tem que admitir que você faz bem. Isso faz bem pra você, tá? Não precisa você sair falando pra todo mundo, mas fale quando você ouvir um elogio, tá? Receba ele de peito aberto e fale, ficou bom mesmo. Eu adoro fazer isso. Por isso que fica bom, certo? Então, pensa nisso. Outra coisa é o seguinte, a responsabilidade da sua vida ser boa, ou mais ou menos, ou ruim, é sua. E por que às vezes ela não tá tão boa? Porque você está colocando essa responsabilidade nas costas de alguém, que pode ser o seu marido, que pode ser o seu companheiro. E aí quando você delega a sua felicidade para alguém, deixa para ele resolver e fazer as coisas, ele não vai fazer do jeito que você quer. Ele não vai fazer, sabe? Ele não sabe o que você quer, na verdade, né? Então ponha a sua vida nas suas mãos e controle ela do seu jeito. Isso faz total diferença. E quando você é uma mulher segura, ele tem outro olhar para você. Então trabalha isso, certo? Se responsabilize pelas suas escolhas, pelas suas decisões, né? Porque muita gente, a hora que dá alguma coisa errada, fala a culpa foi sua. Uai, se tivesse sido sua, tudo bem. Ninguém erra querendo errar, né, gente? Não existe isso. Então, se você errou, tá tudo bem. Você tentou acertar e não tem problema nenhum. Beleza, vamos continuar. Vida que segue, vamos fazer diferente da próxima vez, certo? Mesmo errando ou acertando, se valorize, certo? Seja corajosa de ter atitudes para mudar a sua vida, para mudar seu relacionamento. Porque ficar parada aí de braço cruzado, de mão cruzada, gente, vai piorar cada vez mais, né? Então, fica focada nisso, certo? Escolhas, decisões, valorização própria e dele, coragem de fazer as coisas, né? E outra coisa, você acredita que você é forte? Porque às vezes, por coisas do passado que eu já falei, as pessoas não acreditam que elas são fortes, que elas têm força para fazer certas coisas, sabe? Então, presta atenção na sua vida. Você precisa enxergar tudo que você já fez até hoje. Você não pode enxergar só o que você já fez de errado. Enxerga o que você fez e que deu certo também. Porque errar, todo mundo vai errar. Ninguém nasceu sabendo. Aliás, inclusive para relacionamentos. Ninguém aprendeu a se relacionar. Ninguém sabe o que fazer dentro de um relacionamento quando alguma coisa dá errado, né?
Então, por isso que você tem que gravar. Eu erro, mas eu também acerto. Porque senão você vai se detonar, certo? E dê mais valor no que deu certo do que no que deu errado. Quando você dá mais valor no que deu certo, você abre outras possibilidades na sua vida, certo? Então, faz um favor para você mesma. Reconheça os seus dons. Reconheça, sabe, os momentos que você é forte, que você consegue agir, que você consegue resolver as coisas. Reconheça a sua capacidade de lidar com as coisas. Quando é ruim e você reconhece que é ruim, procura melhorar, procura mudar. Isso é ter sabedoria, gente. É olhar os seus erros e os seus defeitos e falar, tá tudo bem, mas eu consigo mudar isso. E muda. E você vai ver a diferença que isso vai fazer. Tá certo? Às vezes tem pequenas coisas que a gente muda que fazem uma diferença gigantesca, né? Então, não fica aí no sofá, desleixada, largada, de qualquer jeito, só, ai meu Deus, coitada de mim, ele não liga pra mim, ele não me olha, ele não faz isso, e você tá fazendo isso que você tá reclamando que ele não faz, entende? Então faça isso que eu te ensinei aqui hoje, tá? O reconhecimento da sua pessoa é fundamental, na verdade é vital. Porque sem se reconhecer, você vai ficar com a autoestima lá no chão e vai até se deprimir, talvez, certo? Então, reconheça, se elogie para você mesma. Tem horas que eu faço algumas coisas aqui que eu não estava nem pensando, deu certo, eu falo, ó, parabéns, Adriane, sabe? Faça isso. Coisas simples, coisas bobas, que tipo insights que você tem, que às vezes resolve um problema e dá certo, né? Então, faça isso, tá? Coisas simples, valorize elas. E sai do lugar de vítima. Para de falar que ele não tá nem aí pra você. Arregaça as mangas e vai. Que vai dar tudo certo. Tá bom? Olha, te vejo na terça. Na terça-feira, nós vamos falar sobre atitudes para quem está com o casamento frio, né? Então, se você está se sentindo desvalorizada, provavelmente você está nesse caso, do casamento está um pouco frio. Então, te vejo na quinta, tá bom? Beijo grande, muito obrigada por estar aqui. Até quinta.